Hi, I'm Arthur. Nós temos Arthur's more than English. Arthur é mais que inglês, porque sempre que eu puder, eu vou trazer alguma coisa ou da física ou da filosofia para as nossas aulas. Hoje eu gostaria que você praticasse isso. The only constant is change. The only constant is change. É o conceito de impermanência. Ou seja, a única constante é a mudança. Não dá para continuarmos sempre iguais. Nós podemos melhorar ou piorar, mas nem depois de morto. No primeiro dia está de um jeito, no segundo está de outro. Então, the only constant is change. E nós vamos torcer e fazer o possível para que seja change for the better. Mudança para melhor. Aí entra uma outra frase que é muito interessante, que uma mente medíocre e constante com método, com metodologia, produz mais que uma mente brilhante sem método. Isso significa que nós vamos ter que detectar qual é a sua motivação para aprender inglês, né? Se é melhor trabalho, se é para viajar, se é para assistir séries na TV e filmes, se é para cantar música. E esse vai ser o nosso combustível. O que é que eu quero fazer com o inglês? Sabendo aquilo que o Cortella já fala, que vaca não dá leite. A gente é que tira. E que provavelmente o nosso progresso será de acordo com o nosso empenho. Importantíssimo, revisão, importantíssimo que você mergulhe no material extra, que você faça comigo aqui o nosso começo, é sempre, não sei se vocês estudaram na cartilha Caminho Suave, né, que tinha assim, vovô viu a uva. E ao contrário do que as pessoas acham, que muitas vezes que isso está no passado, não acho não. Eu acho que na grande maioria das vezes não é isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. Então, quando o vovô viu a uva, ajuda a gente a pronunciar o V de uva, viu. Ele tá ótimo, nós temos que usufruir disso. E a hora que a gente mergulha na vida real, depois desse nosso vovô viu a uva, é fantástico também, porque você não acha que o bebê, ele nem tá só aprendendo o vovô viu a uva, quando a mãe dele tá ensinando a falar mamãe, ele tá usufruindo disso e ele já tá usufruindo da conversa da mãe com o pai, do Jornal Nacional que ele tá assistindo, porque a mãe tá assistindo, do jogo de futebol que o pai tá assistindo, da música que tá ouvindo no rádio, é tudo junto e misturado. Então, nós queremos sim a cartilha do Caminho Suave, vovô viu a uva e o mundo como ele é. The New York Times, for instance. Por exemplo, né? Time Out, a CNN Sports. E vovô viu a uva quando ele for nos ajudar. Mas para isso precisa de haver método. Quanto do meu tempo eu vou dedicar para ter o deleite de viajar sem grandes problemas ou de assistir uma série no original algum dia, porque é completamente diferente dela dublada, né? Então eu vou repetir. Uma mente medíocre e constante com método, com metodologia, produz mais que uma mente brilhante sem método. Disse o seguinte: there is no output without input. There is no output without input. Não há produção sem que tenha havido alimentação. Nesse exemplo caricatural que a gente sempre dá da mãe ensinando o bebê a falar mamãe, é muito claro. Imagina o tanto de input, de alimentação que essa mãe deu para o bebê falando mamãe, mamãe, 3 milhões de vezes, até 1 ano depois ele começar a balbuciar mamãe. Então precisa muito de input, 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 para haver um tímido output. Não se engane, com língua é assim também. There is no output without input. Método. É meia hora que eu vou estudar por dia, de segunda a segunda.
é 1 hora, são 5 horas, vai depender da sua motivação que você vai fazer, em quanto tempo você tem para entender, pelo menos inglês razoavelmente. Não virá de graça, tá? Mas é uma delícia. Eu me lembro, primeira vez nos Estados Unidos, quando eu perguntei, where is the Empire State Building? 1980. E a pessoa me mostrou, and the tallest building in New York, naquela época já não era, o tallest era o World Trade Center. Que maravilha ouvir aqueles nomes, aqueles sons, entrar na Macy's, posso garantir que vale a pena. Mas não é fácil, ok? Aqui eu tenho meu bordão It's Easy. Claro que é igual jogar tênis, eu faço aulas de tênis. Quando você fala só saque paradinho, só voleio, só smash, né? Ou saque na direita, saque na esquerda, você se posiciona, fica tudo tranquilo. Agora você fala joga, tudo junto e misturado, dá um prazer do cão, mas é difícil sim e tem que haver dedicação. Agora, se todo mundo fala uma língua, nós também poderemos falar. Agora, quem fala que falar a segunda é igual a falar a primeira, discordo. Tem muito a ver. Muita coisa é igual mesmo e muita coisa é diferente. Exposure, a exposição a outra língua. Você acha que algum dia, morando só no Brasil, a nossa exposição a inglês será igual à nossa exposição em português? Que algum dia a gente vai ter uma outra pessoa interessada em nos ensinar algo como mamãe? Talvez a pessoa que esteja nos amando naquele momento. Porque no momento seguinte que não amar mais, não vai se dedicar daquele jeito. Então, não é igual de jeito nenhum, principalmente por causa do exposure, da exposição. E isso hoje é uma maravilha, porque você liga a internet e de repente você tem um mundo do inglês dentro da sua casa em material autêntico, né? Eu, quando comecei, na minha classe social, sempre fui classe média baixa, não tinha fita cassete, você tinha que confiar no inglês procês do professor. Hoje nós somos bastante privilegiados. Vamos começar então com o nosso Touch Bitat de hoje, Route 3. Nós vamos falar sobre o futuro. Embora o presente seja o tempo verbal que mais me interessa, porque a coisa só acontece no presente, present, há quem diga que present is a present. O presente é um presente, mas de vez em quando a gente tem que canalizar para o futuro para se estruturar também com planos futuros. A palavra mágica do futuro é will. Will. Will, como substantivo, significa vontade, desejo. Para fazer o futuro, é a palavra mágica do futuro, que leva tudo para o futuro. É o verbo auxiliar. Will. E tomorrow é amanhã. Quando a gente fala will, a palavra mágica, perceba que eu toco a ponta desses dentes com a ponta da língua. Em português isso acontece, sabe quando? Quando eu falo lá, lé, li. Repeat. Lá, lé, li. É aí. Então fica fácil, porque veja que mal com U ou mal com L em português eu pronuncio com som de U. Em inglês, não. L é diferente o som de U. É o som de lá, lé, li. É o nosso L no começo da palavra. Lá, lé, li. Tá? Will. E esse I é um I meio E. Sabe leite? Milk, milk, milk. Há brasileiros que vão para os Estados Unidos que, além de trocar o som desse I, coloca uma sílaba a mais, então fica milky. Ninguém entende. Eu estou falando sério, eu conheço várias pessoas que não foram entendidas quando pediram milk. Então, é I meio E. Repeat. Milk. 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 Well. Well. Então, vamos lá. Com o pronome. Eu digo aqui, você repete aí. I will. E quando eu juntar... Lembra, copo de água vira copo d'água? I'll. E eu só vou fazer esse exercício juntando com a contração para que você consiga entender, porque ninguém, um nova-iorquino, não vai falar, eu vou falar I will em vez de I'll, porque esse cara é do Brasil. Não, ele vai falar do jeito que for mais fácil para ele. E você não precisa falar como ele. Você fala o que for mais fácil para você, mas ele tem que entender, senão não há jogo.
tá? Então eu vou falar separado e com a contração and you repeat. I will, I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. You will, you'll. They will, they'll. Alguns verbos que usaremos hoje. Repeat. Travel. Olha esse L do laleli. Repeat. Travel. Go. Play. Study. Para fazermos o presente, então, é só colocar o will, o futuro, no presente. É só colocar o will depois do sujeito. E aí vem o verbo. Normal. Vou falar sem contrair a primeira. Repeat. I will travel tomorrow. Contraindo. I'll travel tomorrow. Agora, para não ficar difícil, só nesse começo, vou falar tudo separadinho, não há problema, eles vão entender perfeitamente. Você fique preparado para entender o jeito que é mais fácil para o nativo falar e você, no início, fala o que for mais fácil para você falar e você vai se comunicar. I will go to Rio tomorrow. My father will play tennis tomorrow. My friends will study English tomorrow. Futuro negando. Will not, quando eu junto, fica won't. Então veja, eu coloquei o not na frente. Will not. E posso juntar, copo de água vira copo d'água, won't. Esse som é ou, fala ou isso ou aquilo. Won't. Sempre que você tiver duas barras aqui, eu estou falando de som, tá? Repeat. I won't travel tomorrow. I won't go to Rio tomorrow. My father won't play tennis tomorrow. My friends won't study English tomorrow. No futuro perguntando, você puxa o will, você pega a palavra mágica, o verbo auxiliar will, e coloca antes do sujeito. Você já percebeu, né? Que em português, se eu disser assim, você é rico, estou afirmando. Você é rico, eu só mudei a entonação. Em inglês, não. Você coloca a palavra mágica antes do sujeito para perguntar. Quando você for falar will you, o mais comum é will you. Eles falam junto. E eu acho que para nós também é fácil, porque nós temos lha, lhe, li, lho, liu. Fale lha, lhe, li, lho, liu. Will you travel tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Will you go to Rio tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Will your father play tennis tomorrow? Yes, he will. No, he won't. Will your friends study English tomorrow? Yes, they will. No, they won't. Você percebeu que você termina com a palavra mágica e falou tudo. Yes, I will. No, I won't. Aí existe em português o futuro do pretérito, que é o conditional, o condicional em inglês. O condicional é quando eu falo assim, eu moraria em Nova York, ou eu viajaria todo ano se eu tivesse dinheiro, ou eu gostaria de ter uma Bentley. Esse iria.
se houvesse tal condição. Se eu fosse rico, eu faria, eu moraria, eu gostaria de morar num castelo. E a palavra mágica é wood, que é pronunciado, escrito diferente, mas pronunciado como wood, de madeira. Agora, é muito importante que você saiba que há dois sons de U em inglês. Um é muito chique, você nem mexe a boca, ó, como você fala good, good. É o U de puro em português, ó, puro, good. Fala bom, good, good. E um outro que eu chamo de cafona, que você faz um bico, né? É o U de uva, ó, fala uva. Esse é o longo, é o curto e o longo. O breve e o longo, uva, de food, food, comida. Então eu falo, ó, boa comida, good food. Good food. Então você procura o breve, você vai aprender a procurar no dicionário depois, você vai ver que ele é curtinho. É good. Boca fica impecável. E o brega, que eu falo, faz um bico de uva, food. Para esse wood, wood é o chique. Esse L não tem som, o U é de good. Repeat, good, good. Vamos pronunciar assim. Por exemplo, I would live in New York. Eu moraria em Nova York. Esse I would, se eu fosse juntar, só ficaria o D. I'd. Então eu vou falar I would, I'd. E você vai repetir. I would, I'd. You would, you'd. He would, he'd. It would, it'd. We would, we'd. They would, they'd. Precisaremos de alguns verbos agora. Lembre-se que E final em inglês quase nunca tem som. Então você joga esse E fora em morar. Por exemplo, live. A propósito, live como verbo é morar. I live in Brazil. Moro no Brasil. Como advérbio ao vivo. Live. Live. O som é outra coisa. Tá? Como a live session. Fazer uma live, que nós dizemos. Repeat. E final você em geral joga fora. Live. Have, travel, like. Então, mesmo quando a gente fala em português, ó, eu dei um like, é uma sílaba. Nada desse pessoal fala um like, acaba. Sou assim, ó, você opta por qual? Eu opto por essa. Você se adapta, eu me adapto. É de matar, de feio. Então, se tem uma sílaba, fala com uma sílaba, like. Basta, então, você colocar essa palavra mágica, would, de good, good, esse L não tem som, would, depois do sujeito. E aí vem o verbo normal. Sem contrair, fica assim, repeat. I would live in New York. Contraindo, I'd live in New York. Para ficar mais fácil nesse começo, eu vou falar tudo separadinho. E você não tem problema de falar separadinho. Você tem que entender o outro do jeito que ele fala. E você fala do jeito que você quiser, desde que o outro te entenda. My father would have a Mercedes. I would like to have a Mercedes. My friends would like to travel to New York. Para negar, é só juntar would not. Você sempre tira o O, fica wouldn't. Lembra? Do not, don't. Does not, doesn't. Did not, didn't. Would not, wouldn't. O único que não é só tirar o O é o futuro. Will, que vira won't. Mas a regra é essa. Tira o O do not. Aqui fica fácil fazer a contração, acho que fica mais fácil, então nós vamos fazer tudo com contração. Repeat. My father wouldn't have a Mercedes. I wouldn't like to have a Mercedes. My friends wouldn't like to travel to New York. Interrogando, eu ponho a palavra mágica, o verbo auxiliar, antes do sujeito. Would, would. Então, se eu for perguntar assim, would you live in New York? Se moraria em Nova York? O mais comum é ele juntar would ya,
Eu acho fácil, assim. Então eu faria assim. Em português nós fazemos. Ninguém fala como é que você está, papai. Eu falo como é que você está, pai. Né? Você está bem, né? Você está bem, não é? Nós não fazemos isso. É a lei do mínimo esforço. É mais fácil falar do outro jeito. Sempre que for, fale do jeito que for mais fácil para você naquela fase de aprendizagem. Há coisas que a contração fica mais fácil de falar, mesmo no começo, como agora, juntar. Contração aqui é no sentido de juntar, né? Would ya. Agora, se você se sentir mais confortável falando would you, você pode falar would you sem nenhum problema. Não é tão natural? Não é tão natural, mas e daí? Nós estamos numa fase de sobrevivência, não tem problema nenhum. Agora, você tem que estar preparado para o would ya do cara. Quando ele fala prazer em conhecer, ele vai falar nice to meet you, porque você é do Brasil. Ele vai falar nice to meet ya, nice to meet ya. Fique preparado para entender do jeito que ele fala e fale do jeito que for mais fácil para você. Nice to meet you. No problem at all. Vamos começar? E lembra que a resposta é só terminar com a palavra mágica. Yes, I would. No, I wouldn't. That's it. Repeat. Would you like to live in New York? Yes, I would. No, I wouldn't. A palavra novo, é igual para o americano. É igual, nós falamos, ele está nu, pelado. Fala nu. New York. Acabou. O americano fala assim. Would your father have a Mercedes? Yes, he would. No, he wouldn't. Would you like to have a Mercedes? Yes, I would. No, I wouldn't. Would your friends like to travel to New York? Yes, they would. No, they wouldn't. Vale lembrar aqui que o infinitivo em inglês, em geral, tem o to, né? Então, quando eu digo to live, é morar. To have é ter. Se o dicionário fosse colocar to em todo infinitivo, estaria tudo na letra T, né? Então, eu às vezes não coloco aqui, mas dependendo de onde, é imprescindível. Então, quando eu disser assim, eu gosto de assistir TV, tem um infinitivo com to. I like to watch TV. Eu moraria em Nova York, I would live in New York. Mas eu gostaria de morar, I would like to live in New York. I would like to have a Mercedes. It's easy. That's all for